agradecer. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer. Quem crê em Deus muitas maravilhas faz, cura os enfermos e expulsa Satanás. Filipenses 4, versículo 13 diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas traduções está escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio no Senhor, na Tua palavra, na verdade do Senhor, que o Senhor venha falar ao coração desta igreja, segundo a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Dá glória a Deus, igreja. Preste atenção, queridos, amados irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor quer falar conosco através da palavra dele. A palavra de Jesus, ela é maravilhosa. Coisa boa é quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a meditar nela, começamos a buscar de Deus o entendimento dela, começamos a sentir ela falando das nossas vidas. Eu me lembro que quando aceitei a Jesus, quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, que eu começava a ler a história de Jesus, a história do nosso Senhor, sendo levado para ser crucificado naquela cruz. As lágrimas, elas vinham sobre os meus olhos, o meu coração, ele se quebrantava muito pelo sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente lê um versículo da palavra do Senhor, e aquele versículo começa a falar aos nossos corações, nós sentimos tocados, nós sentimos movidos, nós sentimos renovados através do Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra do Senhor nosso Deus e nosso Pai. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Hebreus, capítulo de número 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada que é afiada dos dois lados, e ela pode entrar até a divisão da alma e do espírito. Entenda que entre a alma e o espírito existe uma divisão, e a palavra de Deus, ela pode penetrar até aquele local. Ainda que nada neste mundo possa penetrar, a palavra de Deus, ela pode entrar, ela pode preencher e ela pode transformar as nossas vidas. A única coisa, queridos e amados irmãos, que pode libertar uma pessoa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela liberta porque ela é a verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas e muitas pessoas já foram libertas por intermédio da palavra. Muitas e muitas pessoas não concordavam com muitas coisas, mas através de serem convencidos pela palavra de Deus, elas passaram a concordar. Quantos de nós, irmãos e irmãs, outrora os homens usavam bermuda, usavam as camisas cavadas, usavam vários costumes mundanos como futebol, jogos, bebidas alcoólicas, prostituição, entre outras coisas. Porém, através da palavra de Deus, nós fomos convencidos de que isso é pecado. Quantas das irmãs gostavam de um short curto, de uma maquiagem, de um cabelo pintado, de uma unha pintada, de uma sobrancelha tirada, de coisas semelhantes a estas, e você não foi transformada porque o pastor falou, você não foi transformado porque o irmão obreiro falou, você não foi transformado porque alguém te deu um toque, mas você foi transformado porque você conheceu a palavra do Senhor nosso Deus e nosso Pai, e a palavra de Deus. E vemos o que acabamos de ler aqui nessa noite, a palavra de Deus. Todos os cultos na igreja de Deus estão abertos a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai adiante. Aí já se lê um versículo, e baseado naquele versículo, nós já começamos a orar. Aí depois termina a oração,
já passa para a segunda parte do culto. Já o irmão que vai pegar já a segunda parte do culto, ele já abre a Bíblia, lê o versículo, e a partir daquele versículo ele também começa mais uma oração. E logo depois, quando se passa os horários das ofertas e tudo, a gente lê novamente a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai sendo explicada, porque a palavra de Deus ela tem que ser lida, ela tem que ser meditada e ela tem que ser aplicada nas nossas vidas todos os dias. Jesus, certo dia ele reclamou, o povo disse: vocês erram, porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, possam criar ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Ou seja, as Escrituras falam de mim, as Escrituras falam da minha vinda nessa terra, as Escrituras falam que eu vou ser levado para a cruz, as Escrituras falam que eu vou ressuscitar no terceiro dia, as Escrituras falam que eu vou vir para arrebatar a minha igreja na face da terra. Quem pode dar um glória a Deus na igreja? O Senhor disse para Josué, capítulo 1, disse assim: Josué, medita na minha lei, de dia e de noite. O salmista Davi, ele disse no Salmo 119, ele disse: eu escrevi a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Eu escrevi. Como assim escrever a palavra de Deus no coração? É colocar ela dentro do coração para que nada arranque ela dali. Porque quando a palavra está no coração, Satanás não tem poder contra você. Porque Jesus, quando ele foi tentado naquele dia, na tentação no deserto, de Mateus e Lucas também no capítulo 4 dizem a mesma história. Jesus ele venceu Satanás através da palavra de Deus. Quando Satanás virou para ele e dizia: está escrito isso, Jesus dizia também: está escrito aquilo. Ah, mas me adora, Jesus disse: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Satanás foi vencido pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aí nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, para a igreja dos filipenses. Filipos é uma das cidades onde Paulo havia passado certa feita. A palavra do Senhor nos diz que o destino de Paulo era outro, mas Deus mandou ele para a região de Tiatira e Filipos. E naquele lugar foi um lugar onde Paulo ele pregava vários dias, mas ninguém convertia a Deus. E Paulo, talvez na sua própria imaginação, ele nunca imaginou que um dia teria uma igreja naquele lugar. Paulo talvez nunca imaginou que um dia Deus ia salvar almas naquele lugar. E todos os dias ele ia e voltava, e a Bíblia diz que ele tinha uma jovem com espírito de adivinhação, e ela adivinhava e dava muito lucros para os seus senhores, porque tinha um demônio que fazia aquela jovem revelar as coisas, tinha um demônio que fazia aquela jovem ler as cartas, tinha um demônio que fazia aquela jovem até mesmo olhar a bola de cristal, tinha um demônio que fazia aquela jovem ler a mão das pessoas. Tinha um demônio que enganava muita gente naquele lugar. Mas quando a verdade chega, o espírito da mentira e do engano tem que cair por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado, adorado, bendito e exaltado no meio da casa do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Paulo e Silas passavam, eles diziam: esses homens que estão anunciando o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. É Paulo e é Silas. Certo dia Paulo vai expulso o demônio daquela jovem, e ele houve um alvoroço naquela cidade, eles foram escorraçados naquela cidade, mas ali a semente do Evangelho ficou. Entenda uma coisa: quando você prega, tem gente que não gosta. Quando você fala do amor de Jesus, tem gente que não aceita. Mas entenda uma coisa: a semente, quando ela é plantada, ela fica naquele lugar, e um dia ela vai germinar, porque ela foi plantada, e um dia ela vai crescer, e um dia ela vai dar fruto. Na cidade de Filipos, onde eles foram expulsos, onde a maioria do povo imaginava que não ia dar em nada, a palavra do Senhor nos diz que logo depois ali surge uma igreja, um templo, onde o povo vai adorar a Deus, onde o povo vai ajoelhar e orar a Deus, onde o povo vai formar coral e vai louvar a Deus,
aonde vai ter pregador, vai ter pastor, vai ter homem, vai ter mulher, pregando o Evangelho de Cristo e falando que Jesus é bom, falando que Jesus salva, falando que Jesus cura, falando que Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Glória a Deus. Na cidade de Filipos, na cidade dos filipenses. Aí Paulo vai mandar uma carta para os filipenses, dizendo: olha, se você ler aqui o capítulo 4 todo, você vai ver o tema do assunto. Nunca fica baseado num versículo só não, viu, meus irmãos? Quando você lê a Bíblia, procura por que ele falou. Então Paulo falou que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas por que será que ele falou isso? Qual que foi o motivo que levou ele a falar isso? Não, esse versículo é muito bonito, essa frase que Paulo falou é muito bonita, mas por que motivo que ele falou essa frase? Entenda uma coisa: Paulo vivia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Paulo, ele dispôs a vida dele para isso. Quando ele tinha tempo, ele fabricava tendas para poder vender, comprar o alimento e viver. Mas quando ele não tinha tempo, ele estava andando pelo mundo. E ele disse: eu já acostumei com o que eu tenho. Eu acostumei ter abundância e também acostumei passar necessidade. Eu acostumei ter de tudo na minha mesa e também acostumei passar nudez, passar frio, passar fome, ficar debaixo de chuva para pregar o Evangelho, passar pelo deserto, sofrer perseguição. Eu já acostumei com tudo isso e eu estou treinado para tudo isso. Mas Paulo diz: olha, eu estou agradecendo a vocês, porque vocês, a igreja dos filipenses no caso, vocês foram a única igreja que mandou para mim mantimento, mandou para mim aqui uma certa quantia para que eu possa poder trabalhar, fazer a obra de Deus. Ele estava agradecendo a eles por isso. Aí ele disse: não que eu esteja exigindo de vocês que me deem ajuda financeira, porque eu sei passar luta e sei ter abundância. Aí ele disse: porque eu todo posso em Cristo que me fortalece. Bate palma e dá glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei vencer o obstáculo, eu sei enfrentar barreira pela frente, eu sei enfrentar gigantes pela frente. Eu sei que no dia de amanhã as coisas podem estar um pesadelo na minha vida, mas mesmo assim não vou deixar de orar. Eu sei que pode estar um pesadelo na minha vida, mas mesmo assim não vou deixar de louvar a Deus. Eu sei que pode estar um pesadelo na minha vida, mas mesmo assim eu não deixo de glorificar, de enaltecer e de exaltar o nome do Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quem tem glória, dá glória a Deus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembro que Davi, ele teve que, certo dia, enfrentar um gigante e dizer essa frase em seu coração. Quando Golias, o gigante, estava desafiando o exército de Israel, existem duas classes de pessoa: a classe dos covardes e a classe dos corajosos. Tem gente que é corajoso demais, mas tem outros que já é medroso demais. Tem gente que vê o rastro da onça e corre. Tem gente que quando vê o rastro da onça sai caçando a onça para pegar ela. Davi era daquele que via o osso na frente, pulava no osso, agarrava pela barba, arrancava o osso e jogava lá adiante. Pegava o leão pela cauda, rodava ele e jogava longe. Mas já tinha outros que, quando via os gigantes falando alto, dizia: rapaz, já viu a voz daquele gigante? Fala grosso demais. E eu só estou falando da voz. Imagina a altura daquele gigante. Gigante daquele botar a mão em mim, um tapa e adeus minha vida. E Davi era o mais pequeno de todos, mas a coragem de Davi estava acima da coragem do gigante. Quem está entendendo? A glória a Deus. Quando se fala de pequenez, às vezes fala de capacidade. Quantas pessoas são capacitadas e não vai? E quantos às vezes se sentem incapazes, mas se levantam e vão e faz para Deus, e Deus recebe. Porque mesmo que é feito com pouca capacidade, é feito de todo o coração. Tem pessoas que têm o dom de cantar para Jesus com perfeição, com uma voz tão linda, mas infelizmente não cantam. Outros
não têm ainda o dom, mas cantam, porque fazem de todo o coração, e Deus recebe aquilo que é feito de todo o coração. Davi, ele disse: olha, eu não tenho força, mas esse gigante está afrontando Deus vivo. E daí, Davi, isso é problema de Deus. Vamos entrar no negócio de Deus. Mas ele está afrontando o exército do Deus vivo. Mas, Davi, deixa Deus resolver esse negócio aí, Davi. A gente não pode, eu já desisti. Davi disse: eu irei e vencerei esse gigante. Davi, você não pode. No coração de Davi, Davi dizia: eu todo posso naquele que me fortalece. Eu vou lá. Vai mesmo, Davi, vai. Jogaram uma couraça, jogaram espada, escudo, lança em cima de Davi. Imagina Davi caindo com aquilo no corpo tão pesado, andando, arrastando. Eu não consigo carregar tamanho peso. Consegue não, Davi? Como é que você quer vencer o gigante? Olha, eu quero vencer ele no nome do Senhor. Mas como é que é isso, Davi? Vocês não sabem como é que luta em nome do Senhor, não? Não. Olha, certo dia veio um leão para devorar as ovelhas do meu pai, e eu venci o leão no nome do Senhor. Peguei ele e joguei longe. Outro dia veio um urso, eu também venci o urso em nome do Senhor. Assim também eu vou fazer com esse gigante. Olharam para Davi e disseram: meu Deus do céu, mas que tamanha coragem é essa? Sabe qual que era o segredo de Davi naquela guerra? Era a presença do Espírito Santo de Deus. Muita gente não ora pedindo mais a presença do Espírito Santo de Deus, e vai ficando frio, vai ficando vazio, não sente renovo, e os anos vai passando e não busca o renovo de Deus. Aí não tem mais coragem nem força para ir na guerra nem na batalha. Busque a presença do Espírito Santo, é ela que vai te dar coragem. Quando você desanimar, tu vem cá dizendo: meu Deus, será se eu vou ou não vou na igreja? Será se eu faço ou não faço isso? Eu estou tão desanimado, minha cabeça baixa, estou passando tanto problema, estou achando que vai dar um tempo. Aí a presença do Espírito Santo vai lá e te sacode e diz: não, meu irmão, você vai levantar, vai caminhar, vai seguir, vai batalhar, vai ir adiante, vai seguir em frente e vai vencer o gigante. Quem crê? Levanta a mão e dá glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Davi foi com uma pedra, com uma funda, derrubou um gigante, Golias, pisou na cabeça do gigante, levantou a espada do gigante, botou na mão e disse: eu falei para vocês que eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos. Me lembro que quando Neemias estava construindo os muros de Jerusalém, chegou um tal de Sambalate, dizendo: olha, o muro que você está construindo aí, olha, não é para te assustar, não é para você ficar assustado, não. Mas os muros que você está construindo em volta de Jerusalém, até uma raposa se bater nesse muro, ele vai cair. Ele olhou e disse: desculpa, meu amigo, eu sei que vocês estão levantando para querer parar essa obra, mas esta obra é de Deus e essa obra não pode parar. Essa obra tem que continuar, mas vocês não podem construir um muro. E no coração deles eles diziam: nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Cristão é desse jeito. Cristão não pode abaixar a cabeça para o inferno nem para o diabo. Seja corajoso e destemido. Mas você não pode, quem não pode é o diabo. Você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece. Você só está aqui porque Deus te fortaleceu. Você não estaria aqui por sua própria vontade, mas pela vontade do Criador. Você está aqui para adorar a Ele, porque Ele te dá força nessa noite. E se você crê, você vai sair daqui cheio, renovado, restaurado e restituído pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você crê? Bate palma e dá dois glórias no nome de Jesus. Levante sua mão e diga: eu tudo posso. Está fraco. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Coloca de pé em nome de Jesus.
Vai dando glória, glória, glória.